Olá, meus queridos irmãos, bom dia e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Bom dia e glorificado seja o nome do nosso Senhor neste dia e por toda a eternidade. Amém? Irmãos, hoje, portanto, é sábado, sabadão, hoje, 4 de junho do ano de 2022. Meus queridos irmãos, hoje é sábado. E o nosso programa, né? Programa, já estou profetizando. O nosso conteúdo de hoje, deste sábado, o vídeo de hoje, né? Foi dado o nome de A Retrospectiva da Semana, né? No dia de hoje vamos estar falando, trazendo um pouco da leitura da palavra de Deus, de tudo aquilo que foi falado no decorrer da semana, de segunda a sexta. Tá certo, meus irmãos? E hoje, estou achando maravilhoso, meus irmãos. Hoje, como, né, estamos sem energia, lá onde eu faço a gravação dos meus vídeos, é forrado o quarto e ficou impossível de eu poder, né, de ser gravado lá o vídeo dentro do meu quarto pela escuridão, calor e tudo mais. E daí eu resolvi vir gravar aqui no meu quintal, tá? E percebem, né, o cenário diferente, tem lá as latas de margarina lá em cima, a parede aqui, enfim, não vão dar atenção, não vão me criticar por isso. Aqui era uma pia, uma infiltração e ainda estamos em período chuvoso. E aí vão desculpando, tá? Mas eu vou falar para vocês que a sensação, que o prazer que eu estou tendo, o prazer mesmo que eu estou sentindo de poder estar gravando este vídeo aqui ao ar livre, podendo estar respirando este ar fresco, podendo contemplar aqui com os meus olhos a criação de Deus, olhando para este céu maravilhoso, podendo acompanhar a mãe natureza, vendo ali os pássaros cantando, se alimentando ali num pé de goiaba, é maravilhoso. Isso aqui não tem dinheiro que pague, meus irmãos, tá? E é isso. Aqui quem fala é um ser humano de carne e osso, assim como você que está aí do outro lado vendo este vídeo. Pessoas, tem esse ditado que pessoas se conectam com pessoas. Então, eu estou nesse caminho buscando algo novo para mim. Entreguei de fato a minha vida nas mãos do Senhor e busco hoje honrar Ele, ser um filho fiel, bom, obediente para com meu Deus. E eu quero dizer para vocês que a transformação que Deus está fazendo em minha vida, Ele pode fazer também na vida de vocês. Eu também sou humano, eu sou um ser humano e Deus está fazendo maravilhas em minha vida. E eu quero neste dia deixar bem claro, testemunhar que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não estou falando de religião, mas eu estou falando em sermos de fato cristãos. Cristãos que possamos vivermos a promessa que Deus tem para conosco, a promessa que temos, mas para vivermos essa promessa, meus irmãos, para usufruirmos de toda a glória que Deus tem para conosco, é obrigado nós de fato amarmos. Quando eu digo que eu vivo para Jesus, é buscar ao máximo viver, seguir todos os mandamentos, seguir, fazer todas as vontades, fazer aquilo com que Deus se agrade, venha se agradar das nossas atitudes, das nossas ações.
temos muito uma dúvida, uma questão, né, que nos vem à cabeça, porque há 8 meses eu me converti, hoje eu sou um cristão evangélico e aí eu encontro com eu tenho minha família, né? 99% da minha família ela é católica e graças a Deus eu nunca ouvi isso dentro da minha família, né? Eu digo toda a família mesmo, mas eu ouço de amigos, colegas na rua, quer dizer que para aceitar Jesus é obrigado ser crente? Meus irmãos, o meu entendimento é que não, mas porque diz, eu aceito Jesus. Irmãos, aceitar Jesus é de fato a gente viver aquilo que Ele quer que a gente viver aquele projeto que Ele tem para conosco. Aceitar Jesus é o ser humano honrar. Aceitar Jesus é todos os dias nós buscarmos, seguirmos ali todos os mandamentos. Aceitar Jesus é reconhecer os nossos pecados e não buscarmos mais nós permanecer e continuar no erro, meus irmãos. Isso eu falo independente de religião. Tá? Então que a gente possa ter esse entendimento, eu aceito Jesus, mas continua fazendo várias coisas erradas. Que possamos, meus irmãos, de fato aceitarmos Jesus de coração e sermos obedientes para com nosso Pai e para com nosso Deus. Amém, meus irmãos? E é isso. Vamos viver algo novo? Vamos sentir essa paz. Meus irmãos, eu confesso que é uma paz maravilhosa. Fácil não é, né? Tem dias bons, dias não tão bons, mas tenho diariamente dobrado os meus joelhos, buscando mesmo já me fortalecer para nos dias lá que vem as tempestades, eu já esteja lá com os meus joelhos dobrados no chão, para que eu já tenha me fortalecido no Senhor. E isso deve ser buscado diariamente com frequência. Amém, meus irmãos? Então, quis trazer essa mensagem, tá? Mas quero desejar a todos vocês um bom dia todo especial. Meus queridos irmãos, que tenhamos a todos um sábado extraordinário, um excepcional sábado, meus irmãos. Que possamos descansarmos nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, e eu te pergunto, como passaram a noite? Aí, Jardel, não dá para me dizer porque eu passei dormindo. Mas, irmão, dormiu bem, descansou? Oh, que glória! Eu digo porque tem irmãos, tem pessoas que não conseguem dormir bem. Vem a insônia, vem pensamentos negativos, vem a aflição. Aí você coloca os teus pensamentos nas dívidas, nos problemas dentro da família, mas esquece de colocar em Deus. É por isso que eu te pergunto, dormiu bem? Se você dormiu bem, glória a Deus por isso. A Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Amém? Então, eu dormi bem, né? Já fui dormir lá para as 3 horas da manhã, estive de pé já às 5 horas, né? Mas dormi bem, até porque neste dia as graças de Deus são renovadas sobre as nossas vidas. As graças de Deus, elas se renovam sobre este dia, sobre este novo dia, meus irmãos. E devemos agradecer, devemos, meus irmãos, dobrarmos nossos joelhos, agradecer ao nosso paizinho, Pai amado, Pai querido,
pelo dia de hoje que Ele concede a mim e a você. Somos mais do que vencedores. Meus irmãos, nem todos os nossos irmãos em Cristo tiveram a oportunidade que eu estou tendo neste dia, que você está tendo neste dia. Então, irmãos, agradecemos ao nosso Senhor. Meus irmãos, devemos ser gratos por tudo. Devemos reconhecer isso. Temos falhas. Temos falhas. Eu creio que quanto mais grato nós somos, mais nós receberemos. Meus irmãos, vamos fazer o bem sem olhar a quem. Vamos sempre fazer o bem, sem aquele pensamento de poder já ganhar algo em troca. Mas, irmãos, as graças de Deus, elas caem. Isso daí é indiscutível. Vamos ser gratos, vamos agradecer, vamos praticar o bem sem olhar a quem. Amém? Então, para vocês, a todos eu desejo um bom dia, todo especial, tá? E, irmãos, quero pedir algo para vocês. Dê um like, curtam esse vídeo. Irmãos, compartilhem também este vídeo neste dia. Não é por mim, mas é para que a palavra, é para que esta mensagem ela possa chegar a um número maior de pessoas, a um número maior de irmãos, tá? Recebo mensagem de irmãos que estão na cidade de Paraupebas, recebo mensagem de irmãos, de amigos. Eu digo irmãos, mas é porque nós somos irmãos em Cristo. E daí recebo mensagem de irmãos que estão na cidade de Teresina, recebo mensagem de irmãos que estão na cidade de São Luís, recebo mensagens de irmãos que estão lá na minha segunda cidade, Goiânia. Eita, ai, acho que não vou morar lá, vou voltar para aquela cidade. Mas que for da vontade de Deus, é claro, né, irmãos? Então, recebo mensagem de pessoas que estão em cidades diferentes, em estados diferentes. Então, quero pedir, compartilhem. Isso não vai te custar nada. Compartilhem este vídeo. Meus irmãos, eu quero levar essa mensagem a um número maior de pessoas. Eu quero que outras pessoas saibam, vejam que uma pessoa comum está sendo transformada pela graça, pela misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Então não é por mim, é para que a palavra de Deus ela alcance um número maior de pessoas. Amém, meus irmãos? Eu tenho certeza, ela tem o poder de ressuscitar vidas, de resgatar pessoas. Ela tem o poder de curar, de livrar pessoas da morte. E é por isso a palavra de Deus ela tem o poder de transformar, de trazer o que estava morto para a vida. Então compartilhem, meus irmãos. Compartilhem. Olha só, quem está chegando aqui. Opa, deixa eu ver. É a Maiane. É uma profeta. Vai ser uma profeta. Essa daqui, ela tem dito que vai ser uma profeta do Senhor. Vai ser uma ferramenta a ser usada nas mãos do papai. Eu fui mexer agora, Maiane. Pois pronto, tá aí. Vai lá com a mamãe lá. Ajeitar seu café. Vai, filho. E meus irmãos, vamos fazer uma breve oração. Já falei muito. Sempre fui taxado por isso, por falar muito. Desde mesmo da minha infância na escola. A dona Isa, minha professora, dona Tereza, minha professora de português. Olha a Graça, Graça é o nome da minha mãe, olha a Graça. O Jardel é um aluno muito bom, dona Laurici também, dona Cícera também, Cícera Gomes, falava, olha, e minha mãe também era professora. Aí a reclamação que minha mãe recebia. Olha, é um menino muito esperto, inteligente.
ele só tem um problema, ele só tem um defeito, ele fala muito. A minha esposa, meus irmãos, nos dias atuais, ela também, ela tem, ela reclama demais comigo, tá? Por conta disso. É porque ela pede para mim comprar algo na rua, eu vou. Mas ela pede, deixa a língua em casa, meu filho. Mas aí eu tenho que andar com ela, não posso andar sem, né? E aí eu vou encontrando algumas pessoas, irmãos, colegas, amigos, e vou conversando. E quando eu penso que não, meu Deus, eu tinha que levar o tomate para temperar a comida. E aí já se passou 1 hora ou mais de hora, tá? Então que as pessoas sempre falando que eu falo demais, que eu falo muito, isso. E eu acho que esse é meu propósito de vida, isso é um dom que Deus me deu, então eu vou usar a ferramenta que Deus me deu ao meu favor, a favor do meu Deus, do meu Pai, do meu Criador. Já que eu falo tanto, então eu vou levar a palavra de Deus. Meus irmãos, eu espero que tenham vocês paciência comigo, que me deem, né, essa oportunidade. Não desliguem, não passem o vídeo, não. Tá? Eu falo muito, mas são com boas intenções, amém? Então eu te convido agora, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Paizinho querido, Pai amado, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para você que está chegando pela primeira vez hoje aqui, eu sempre convido a todos, né, aos irmãos que já estão há mais tempo aqui neste canal, sabem como eu faço, né? Se bem que não é uma coisa já, eu não sigo um roteiro, mas fazemos sempre a nossa oração de agradecimento. E eu te convido agora para que juntos possamos fecharmos os nossos olhos, para que possamos nos colocarmos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, fechamos nossos olhos e vamos relaxar. Vamos fazer esta ligação com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Amém? Ó meu Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, Senhor, aqui te damos graças, ó meu Senhor, Pai amado, te damos graças pelo dom da vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pelo primeiro milagre que o Senhor concede em nossas vidas nesse dia, o milagre de podermos estar de pé, ó meu Senhor. Obrigado, muito obrigado, Paizinho amado, Paizinho querido. Obrigado, ó meu Senhor, por esta luz maravilhosa que nos ilumina. Obrigado, Pai, pelo ar que passa pelos meus pulmões, pelo ar que respiramos, ó meu Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai amado, pela oportunidade de poder abrir os meus olhos nesse dia e poder contemplar a Tua criação. Obrigado, meu Senhor, pela oportunidade de poder contemplar a Tua obra neste dia. Pai, obrigado pela oportunidade de desfrutar, de poder acordar ao lado da minha família, ao lado da minha esposa querida, que eu amo, o presente que Deus me deu. Amém. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade de poder acordar, abrir a porta do quarto e ver lá as minhas filhas, elas todas dormindo, descansando na Tua presença. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade que Tu me destes de poder ser pai. Sou pai de 3 filhos amados, 3 filhos queridos. Obrigado, Pai. Senhor, obrigado por tudo que eu sou em Ti, por tudo o que eu tenho em Ti e por todas as graças, por todas as bênçãos que eu ainda viverei com a minha família.
Obrigado, meu Senhor, por tudo que somos em Ti. E no dia de hoje, e por toda a eternidade, eu te peço, Senhor, permita que sejamos nós mais de Ti e menos de nós mesmos. Pai, que possamos sermos mais espírito e menos carne. Pai, que a cada passo a ser dado pelos Teus filhos nesse dia, que a cada decisão a ser tomada pelos Teus filhos neste dia, possamos nós sermos conduzidos pelo Teu Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, que sejamos nós conduzidos pelo o Filho amado, Filho querido, o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que se nós tivermos escolhidos algum caminho mau, algum caminho ruim, que possamos nos reconectar à Tua presença. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza ao caminho certo. Senhor, que independente do deserto pela qual nós possamos estarmos passando, o Senhor nos conduza. E quando não tivermos mais forças para caminhar, que o Senhor nos carregue nos braços, no colo, ó meu Senhor. Senhor Jesus Cristo, Pai amado e Pai querido, que por maior que sejam as tentações, que possamos resistir ao meu Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor resistiu. Por maior que sejam as tentações, irmãos, por maiores que sejam as aflições, que possamos confiar em nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso Pai amado, Pai querido. Irmãos, que não sejamos nós como Jonas, teimosos. Jonas teimou, mas Deus já tinha uma promessa, já tinha uma missão para Jonas. Jonas sofreu, porque Jonas buscou procurar outras rotas, outros caminhos. E no momento que ele fez isso, no momento que nós fazemos isso, buscamos nós seguirmos atalhos, a gente se distancia de Deus, do nosso propósito. Mas a promessa de Deus, ela permanece sobre as nossas vidas. A caminhada será maior, os obstáculos serão maiores pelo caminho. Mas a partir do momento que nós abrirmos nossos olhos, reconhecermos, Pai amado, nosso Senhor Jesus Cristo sendo nosso único e exclusivo Salvador. Quando nós decidimos de fato sermos filhos fiéis, obedientes, nós nos reconectamos com a promessa de Deus, com o propósito que Deus tem para com as nossas vidas. Nós alinhamos os nossos propósitos, os nossos desejos com os desejos do nosso Senhor. E aí, meus irmãos, nós iremos viver o propósito que Deus tem para conosco. Nós iremos, meus irmãos, vivermos a promessa que Deus tem para conosco. Meus irmãos, que possamos abrirmos nossos olhos, escolhermos os caminhos certos, antes mesmo de sermos nós jogados fora do barco, antes mesmo, meus irmãos, de nós irmos parar na barriga do peixe.
como Jonas foi parar por teimosia. Deus falava, vai, e ele querendo ir por outros caminhos. E Jonas sofreu consequências por isso. Deus honrou a promessa que tinha para com ele. Mas quando ele foi reconhecer, meus irmãos, quando ele buscou a ser obediente, ele já tinha sofrido muito. E que possamos nesse dia reconhecermos, que possamos pedirmos que Deus purifique os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações, meus queridos irmãos, para que possamos ouvirmos nesse dia e por toda a eternidade a voz do nosso Senhor, que possamos entendermos e ouvirmos, identificá-la perfeitamente, a vontade que Deus, a voz de Deus, para que possamos entendermos aquilo que Deus quer para conosco. Meus irmãos, que possamos ouvirmos em nossos corações a sua voz, a sua mensagem, meus irmãos. Que tenhamos nós nesse dia, eu profetizo, que para o nome, honra e glória de Deus, teremos nós, meus irmãos, um dia de maravilhas, um dia abençoado e iluminado, onde a palavra de Deus, onde o amor de Deus, onde a presença de Deus venha reinar sobre este dia, sobre as nossas vidas, sobre a nossa caminhada, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre as nossas empresas, sobre o nosso trabalho. Por onde quer que possamos estar neste dia, sejamos nós, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai amado, Pai querido, sobre as nossas vidas, sobre o dia de hoje, por toda a eternidade. Amém. Eita, Senhor. Minha esposa já está trazendo um beijozinho, querido. Irmãos, eita, já estamos com 27 minutos. Irmãos, minha esposa já disse que eu estou muito empolgado. Eita, esposa. Irmãos, vamos para a retrospectiva. Oi, filha. Me ama? Eu também te amo, filha. Papai te ama. Jesus também. Papai do céu te ama. Irmãos, vamos para a retrospectiva. Peguem aí, portanto, a Bíblia, o livro da vida, tá? E vamos lá para a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Vamos ver, acompanhar. Se você perdeu algum dia aí da semana, não teve a oportunidade de me acompanhar, você pode hoje comigo estar acompanhando e fazendo a leitura comigo. Amém? Então, meus irmãos, Pedro, um apóstolo, um homem que já tanto ensinou, continua ensinando nos dias atuais e vai continuar ensinando por toda a eternidade. Oh, meus irmãos, como é maravilhosa a palavra de Deus. Então vamos lá. Segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, né? Temos, portanto, a saudação de Pedro. Pedro diz, então: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês, que por causa da bondade de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam, portanto, uma fé tão preciosa como a deles, dos apóstolos. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais por meio do conhecimento que nós temos
de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, nós temos o conhecimento, nós sabemos das grandezas que Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo faz, já fez há milhões de anos, fez ontem e continua fazendo no dia de hoje. E por que, meus irmãos, se temos o conhecimento, meus irmãos, vivemos aí uma pandemia, e eu confesso para vocês que isso tem sido uma espécie de alerta. Serviu como alerta para mim, serviu como alerta para minha família, serviu como alerta para muitos, e muitos não se têm atentado para isso. São tantas coisas acontecendo. Meus irmãos, nós temos o conhecimento da maravilha de Deus, das maravilhas que Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo tem feito sobre as nossas vidas. E por que muitas das vezes ainda a gente resiste, meus irmãos? Nós todos temos o conhecimento de como Deus é maravilhoso. E por que temos ainda muitos irmãos que estão ainda com a venda nos seus olhos? Meus irmãos, que possamos orar para que outras pessoas tenham esse entendimento, para que outras pessoas vejam isso. Olha Paulo, olha só olha só o que Pedro diz, que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, porque nós já vimos com esses olhos maravilhas sendo feitas. E o que ainda mais queremos para nos atentarmos de fato, meus irmãos? Isso eu falei na segunda-feira, tá? Foi dada as saudações e já trouxe, né? Essa palavra já foi traga aí, desculpa pelo português, mas essa palavra foi traga, né, a vocês, foi apresentada na segunda-feira, amém? E já continuando, indo já para a segunda-feira, tivemos lá o título, né? Deus chama e escolhe. Deus chama e escolhe. E vamos ver o que Pedro nos falou na terça-feira, tá? O poder de Deus nos tem dado tudo, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Uai, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Deus tem nos dado poder, Deus nos tem dado condições, já nos deu condições para poder fazermos tudo aquilo que agrada a Ele e não mais para aborrecermos Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Olha só, meu celular tá caindo aqui, deixa eu ver se eu boto uma xícara aqui para melhorar. Acho que melhorou. Peraí. Papai, Oi, filho. Você para botar a fita do celular. É, para segurar aqui o tripé, tá, minha filha? Então, olha só. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para vivermos uma vida que agrada a Deus. Ele tem nos dado os dons. Ele tem dado os dons a todos nós temos recebido as promessas de Deus. E por que não usamos, por que não praticamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos? A promessa que Deus
deu a cada filho. Olha só o que Pedro fala, que Deus já nos deu. Deus tem dado tudo o que precisamos para vivermos uma vida que agrada a Ele. Deus já derramou sobre a humanidade os dons. Ele fez, vou voltar bem aqui. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos nós tomar parte na sua natureza divina, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos tomar parte disso, vamos vivermos os dons, vamos agarrar, vamos usar esses dons para que nós não possamos cairmos na imoralidade e nos maus desejos que foram tragos a este mundo. Vamos, meus irmãos, tomar parte na sua natureza divina, meus irmãos. Amém. Que vocês possam continuar, a leitura. Que vocês possam continuar esta leitura, meus irmãos, para que possam ter o entendimento, o discernimento da palavra de Deus. Amém? Tenho buscado isso, pedido isso a meu Senhor todos os dias. E, meus irmãos, na quarta-feira, tivemos aqui trazendo a leitura, no primeiro capítulo, versículo 16, testemunhas da glória de Jesus. Pedro nos fala, nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês, ao povo da época, quando ele anuncia a nós no dia de hoje, portanto, 4 de junho do ano de 2022. Pedro não está falando coisas inventadas, mentiras. Quando anuncia a nós, meus irmãos, neste dia, a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos, Pedro e os demais, eles viram a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Pedro estava lá, quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer, este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Irmãos, Pedro ouviu a voz suprema, ele ouviu Deus confirmar, dizendo o seguinte, este é o meu filho querido que me dá muita alegria. É verdade, meus irmãos. E quantas alegrias Jesus Cristo tem me dado, quantas alegrias, meus irmãos, Jesus Cristo tem dado a todos nós. E Pedro afirma isso. E o que nos falta, meus irmãos, para sermos ainda mais obedientes, para anunciarmos e confessarmos Cristo Jesus sendo nosso único e exclusivo Salvador? Não tem outro, não há outro. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória! Irmãos, e vamos agora para a leitura da quinta-feira, tá? A leitura da quinta-feira foi ainda... Já foi, portanto, no segundo capítulo, tá? Da segunda carta de Pedro, segundo capítulo, versículo 1, que diz, os falsos mestres. Pedro vem nos alertar sobre os falsos mestres. E Pedro nos fala, no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês.
nos dias de hoje. Pedro já anunciava. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. É verdade. E isso fará com que caiam sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade, de Jesus, caminho, verdade e vida. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que falam mal de Cristo e falam mal também daqueles que o seguem. Tem pessoas que caíram, que resolveram obedecer mais doutrinas, tomaram como exemplo seguir os falsos mestres e acabaram fazendo coisas erradas e continuam fazendo. Vem um irmão fazendo tal coisa, a pessoa, né? Eu digo isso nos dias de hoje, né? Geralmente vemos alguma coisa na TV. Uma criança vê algo, uma pessoa ali fazendo isso e aquilo. A criança, sem saber se aquilo é certo ou é errado, ela acaba fazendo. Porque ela viu aquilo lá. Ela vê com frequência e ela acaba sendo doutrinada por aquilo, pelaquela imagem, pelaquela pessoa. E prestemos nós atenção, sejamos nós atenciosos para que não venhamos nós cair em tentação, para que nós não possamos cairmos nas mãos de falsos profetas, falsos mestres. Devemos ter cuidado, atenção para com os nossos filhos, nossas crianças, para que não saiam por aí vendo qualquer coisa. Por isso, meus irmãos, eu aprendi que temos que estar em lugares certos, com as pessoas certas, nos momentos certos. Eu sou a base das 5 pessoas com que eu me relaciono. A minha família, as minhas filhas também será baseada nas 5 pessoas com que ela convive, com que elas convivem. Então, meus irmãos, devemos nós preservarmos. Devemos nós, meus irmãos, não estarmos em todos os lugares. Não estarmos no meio de qualquer tipo de pessoas. Devemos nos preservar. Devemos sim levar a palavra de Deus para todo, mas devemos fugirmos, estarmos ausentes de muitos lugares, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se eu quero ter um relacionamento puro e verdadeiro com meu Senhor, com meu Cristo, eu não vou permanecer, eu não vou estar naquele lugar onde as pessoas não querem saber, eu não vou estar naquele lugar onde eu vou ouvir músicas que não agradam ao meu Senhor em nada, que não vai me trazer crescimento em nada, que não vai purificar os meus ouvidos em nada. Devemos ter essa atenção. Entenderam, irmãos? Que bom, glória a Deus por isso. E ontem, sexta-feira, portanto, tive aqui fazendo a leitura, né, na Bíblia, no livro de Deus, na segunda carta de Pedro. Estive, portanto, no 3º capítulo, versículo 1, tá, meus irmãos? O dia do Senhor, meus irmãos. Olha só o que Pedro nos fala. Ele falou ontem, trazendo esta leitura e trago hoje novamente. Pedro nos ensina, nos fala o seguinte: meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nestas 2 cartas,
Nestas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês. E é isso. Pedro vem nos alertando, vem nos abrindo os olhos, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e dos mandamentos do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos, que anunciaram o evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Jesus Cristo? Não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo, esses vão dizer. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. O céu e a terra foram criados através de uma ordem que Deus deu. Esquecem esses que a terra foi formada da água e no meio da água e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e a destruição dos que não querem saber de Deus, meus irmãos, e a destruição daqueles que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, diz Pedro, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia, um único dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência. Deus tem tido paciência para que nós, meus irmãos, possamos termos consciência dos nossos erros, dos nossos pecados, pedirmos perdão a Ele, a nosso Senhor, e aceitarmos, de fato aceitarmos o nosso Senhor como Jesus, e não mais vivermos no pecado, mas vivermos debaixo da luz da promessa de Deus. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído. Deus está tendo paciência para nós todos, meus irmãos, mas que deseja que todos nós possamos nos arrependermos dos nossos pecados. Então, amigos, arrependam-se, portanto. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer como um barulho estrondoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir, meus irmãos. Então, preparemos-nos para este dia, meus irmãos, que possamos vivermos na perfeita glória de Deus, que possamos sermos obedientes, arrependermos dos nossos pecados. Meus irmãos, 49 minutinhos de vídeo, de gravação, de conteúdo. Obrigado ao meu Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade que o Senhor me dá neste dia, me deu. Obrigado, Pai amado, Pai querido, que esta palavra, que esta mensagem possa transbordar sobre outras vidas, eu creio nisso. Que esta palavra possa ser compartilhada pelo maior número de pessoas. A tua palavra, meu Senhor Jesus Cristo, ela é como uma flecha penetrante. Ela vai, ela não retorna. A palavra de Deus, ela penetra nos corações, nas mentes, ela não volta vazia. Lá é colocada a semente, e que assim seja. Meus queridos irmãos, que tenhamos nós um excepcional, extraordinário sábado. Meus irmãos, se Deus permitir, estarei aqui de volta com vocês na segunda-feira. Para vocês, um ótimo final de semana. Tchau, tchau, e que Deus nos abençoe. Amém.